né? Mais uma vez, muito obrigado. E obrigado aos irmãos, à igreja, aos pastores por esta confiança de estar aqui. Para mim é uma honra muito grande. Amém? Pois bem, meus irmãos, convido aqueles que têm as suas Bíblias. Eu aprendi com o pastor Ari, na última vez que eu estive aqui na consagração, né? De ser dinâmico e não adianta você falar muito. Eu estou tentando aprender com ele, tá? Estou tentando. Minha esposa que o diga ali, né? Na semana passada, vocês acreditam que nós chegamos lá em Lupércio, né? E ela tem a memória muito curta, assim, às vezes, né? Então ela esquece do que a gente comenta. Aliás, em Santa Teresa, foi a primeira noite, né? Quando ela viu eu levantar com a Bíblia na mão e ir lá para frente, ela, você vai pregar hoje? Falou, sim. Não acredito que eu andei 600 quilômetros para ouvir você pregar de novo. Aí eu falei, tomara que seja brincadeira. Ela fala um negócio desse, né? Mas era brincadeira, né? Ela só realmente falar porque está tão acostumada. Às vezes minha filha brinca, fala, pai, você vai ministrar isso tudo hoje? Eu falei, vou. Então tá bom. Mas por quê? Não, nada não. É porque vê tanta gente falar dentro de casa, né? Mas não é. Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. Vamos abrir as Escrituras Sagradas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 19. Texto bem conhecido dos irmãos, e acredito eu também que fez parte de um contexto das músicas que nós podemos externar aqui nesta noite em louvor ao nosso grande Deus. Lucas, capítulo de número 19, eu vou estar lendo do verso de número 1 até o verso de número 10. Em seguida, vou orar a Deus mais uma vez e depois vamos continuar a exposição das Escrituras. Lucas, capítulo de número 19, a partir do verso de número 1. Entrando Jesus em Jericó, atravessava a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro, a fim de vê-lo, porque ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe, Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. E ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse, hoje veio salvação a esta casa, pois que também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio a buscar e a salvar o que havia perdido. Santo e justo Deus, Pai poderoso, soberano que estás nos céus, nós agora estamos continuamente aqui buscando ao Senhor, agora diante da Tua palavra, e agradecemos por esta noite tão oportuna e tão maravilhosa, e eu louvo o Senhor por estar aqui com os Teus servos, agradeço pela vida desta igreja e por tudo que assim o Senhor tem realizado. Nós estamos diante da Tua palavra, e o que eu venho sempre é clamar ao Senhor, que o Senhor cresça, que eu diminua, que seja simplesmente aqui um servo, um instrumento nas Tuas mãos. Mais uma vez o Teu nome seja glorificado, Tua palavra exaltada e o Teu Santo Espírito possa ter toda a liberdade de agir assim em nossos corações. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Hoje veio salvação a esta casa. É o título que eu coloquei aqui. Hoje veio salvação a esta casa. Para aqueles que um dia já entregaram suas vidas a Cristo, essa palavra, ou este tema, parece algo comum. E é verdade, é algo comum porque nós já assim o experimentamos. E é por isso que nós estamos aqui nesta noite e com toda alegria expressamos ao Senhor aquilo que nós sentimos. E eu espero que seja assim de todo o coração. Mas nós vamos trazer uma análise aqui deste texto e relembrar de algumas coisas. E eu não sei se, acredito
por estar sendo transmitido. É certo que, não sei se hoje, mas algum dia, essa mensagem possa alcançar também aquelas pessoas que ainda não tiveram esta experiência maravilhosa de ouvir que nesta casa hoje chegou salvação. E que você possa também sentir a mesma alegria que nós sentimos. Nós, como seres humanos, temos eu não sei se temos por hábito, na verdade. Nós, às vezes, não nos conformamos com tudo que acontece ao nosso redor. Não é à toa que nós vemos, às vezes, o homem cria, o homem estabelece algumas coisas, o homem está sempre buscando novidade, mas ele nunca está satisfeito com aquilo que ele tem. E, mediante isso, ele acaba buscando outras coisas. Isso nós vemos desde pequeno. E principalmente, às vezes, analisando se aquilo é bom ou ruim, isso falando de objetos, talvez de um bem, mas são coisas que nós adquirimos e nós nunca estamos satisfeitos. Isso acontece desde pequeno. Às vezes comento bastante, pelo menos nos últimos anos, comentando bastante com os irmãos, lá em Jardim Tanai, que o Davizinho, ele é nosso raspo de tacho. Ele veio, a nossa filha Larissa já tinha 18 anos. Então ele já está agora com 6 anos. Então a gente teve que reaprender a ser pai e mãe novamente, porque ele vive numa fase tão diferente. Mas ele tem nos ensinado bastante, até nessa questão comportamental. E por que eu digo isso? Por ver que eles não estão contentes, desde pequeno, já não estão contentes com aquilo que recebem. Certo dia desse, ele nos importunou assim de uma forma, porque ele gosta muito dos Transformers. E ele ama aqueles brinquedinhos, aquela coisa toda. E ele ficou, pai, quero um Transformers. Aí a gente ia lá e comprava um Transformers do Paraguai. E ele, não é esse não, pai. Ele quer o Bumblebee. E a gente comprou, e olhava e pesquisava, falei, calma, ainda não dá não, espera aí que o Bumblebee, não sei se é por causa do nome dele, ele foi mais caro. E a gente conseguiu lá e trouxe, está tudo muito bem, chegou, foi aquela festa, aquela alegria, e ele se diverte, até uns dias atrás, que ele viu agora que o Bumblebee tem algumas outras versões dele. E agora ele já deixou, ele falou, papai, olha, esse aqui é bom, mas tem um Bumblebee que ele não tem boca, eu quero aquele. Como é que faz isso? Né? E ele ainda dá os detalhes, fala, então, e quando você chegar, papai, você vai fazer assim, pega a sua bolsa, né, e fala assim, Davi, será que tem alguma coisa na minha boca? Ele ainda dá os detalhes de como eu tenho que fazer. Mas é para mostrar como nós, desde pequeno, nós já temos esta natureza de estarmos insatisfeitos com as coisas que nós vemos. Então, isto é algo do ser humano. Mas o que nós vamos ver aqui neste texto, nesta noite, e analisarmos juntos, é que é a primeira pergunta que eu gostaria de deixar para você refletir nesta noite. No que diz respeito à pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Quanto ele continua sendo relevante para você no seu dia a dia. Imagina, irmão, você está falando isso de Jesus. Infelizmente, algumas pessoas têm demonstrado que Jesus já não tem a mesma importância. Tem, às vezes, tratado ele como um objeto qualquer, ou como alguém qualquer, e não como um Senhor, o Salvador, aquele que morreu na cruz para nos substituir, para pagar pelos nossos pecados. Então nós precisamos analisar o quanto ele ainda é relevante nas nossas vidas. E se talvez você deixou isto passar batido no decorrer dos seus dias, que você possa analisar a palavra de Deus mais uma vez nesta noite. E deixar ela fluir no seu coração. E dar a liberdade para que o Espírito Santo possa te encorajar, como foi lido aqui no início. Nós não recebemos espírito de covardia, de temor. E tudo isso para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. Então reflita sobre a sua vida. Neste texto de Lucas, eu vejo dentro da narrativa algumas expressões, tanto vindo lá desde o capítulo de número 18. Porque lá no capítulo de número 18, vamos ver Jesus tratar com aquele que em algumas traduções traz ali o jovem rico, o mancebo de qualidade, vai tratar sobre a riqueza. Mais adiante, no finalzinho do capítulo 18, vai tratar sobre o cego de Jericó. E tem algumas coisas interessantes. Nós vemos, por exemplo, quando ele está se aproximando de Jericó, lá no capítulo 18, no verso 35 em diante, vai dizer que ele está se aproximando de Jericó, ele encontra um homem à beira do caminho.
E este homem aqui, ele vai ter a necessidade de se levantar. Veja bem, Jesus está se aproximando de Jericó. Tem um homem que está ali e ele precisa se levantar para ver Jesus, para clamar por Jesus. E agora, quando nós vamos entrar no nosso texto, no capítulo 19, vai dizer que, entrando ele em Jericó e atravessando Jesus a cidade, aparece ali um homem. E dentro desse texto aqui há algo ao contrário, porque aparece um homem que é rico, humanamente falando, cheio de posses. Só que agora este homem, ao invés de se levantar para ver Jesus, este homem ele tem que descer de onde ele está para se encontrar com Jesus. Só que agora Jesus não está passando ou se aproximando, Jesus já entrou dentro da cidade. E há uma similaridade muito grande aqui, porque nós vamos analisar o que eles têm em comum. O que nós aqui temos em comum? A resposta é uma só. Todos nós precisamos da presença de Jesus nas nossas vidas. Isso é indiscutível. Então, tanto para aqueles e para vermos como realmente este amor de Deus é abrangente para as pessoas de todas as nações, de todos os lugares, independente de ser pobre ou rico, ou seja, qual for a classificação que nós colocamos para identificar um determinado grupo de pessoas que seja. Então Jesus vem agora e entra dentro dessa cidade. E baseado aqui no que se diz respeito a este homem chamado Zaqueu, Jesus entra na cidade, está caminhando, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. E aqui nós temos alguma coisa a analisar. Quem era Zaqueu? Quem era ele? Qual era, e dentro de que nós vamos ver na vida dele, qualquer semelhança com a nossa vida, não é mera coincidência. Ele era homem assim como nós também somos homens, carentes da misericórdia de Deus. E, uma vez vendo um comentário de Spurgeon, dentro deste texto, ele chegou a analisar, e aqui dentro, primeiro, este homem tinha uma vocação desprezada, ou era desprezível diante da sociedade, naquele contexto cultural da época, porque ele era como um funcionário da nossa Receita Federal, que estava ali para colher e recolher os impostos das pessoas. Então ele era considerado, então se nós perguntarmos quem era ele era uma pessoa, humanamente falando, de uma vocação desprezada. Mas qual é a diferença com as nossas vidas aqui hoje? Nós também acabamos de cantar, desprezível nós éramos. Logo eu. Então a qualidade deste homem, e aí nós vamos ver que há muita semelhança com as nossas vidas, embora eu acredito, vou brincar aqui, mas acredito que não tem ninguém que é funcionário da Receita Federal aqui dentro, né? Acredito que não tem, né? Espero que não, né? Se tiver, não leve a mal, por favor. Não, mas nós temos algo em comum com ele, que somos pecadores. E somos, sim, desprezíveis, de qualquer forma. E outro comentário era que ele era rico, mas só que essa sua riqueza tinha uma certa desconfiança, uma suspeita de ser um enriquecimento ilícito. Não era porque ele trabalhou e suou ali, ele granjeou tudo aquilo, não. Por isso, tamanha indignação por parte das pessoas por conta deste homem. Então, esse era Zaqueu. E um outro comentário que se dá dentro desse texto é de falar que ele era um homem excêntrico. Ou seja, ele tinha um comportamento diferente. E o fato se dá por conta dele, nessa qualidade de vida, subir em uma árvore. Se nós analisarmos hoje, uma pessoa com uma qualidade de vida dessa, é um comportamento diferente. Não é qualquer pessoa que talvez faria isso, a não ser pelo que vamos entender depois. E aí nós vemos aqui, então, que ele procurava, eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico. E tem uma qualidade aqui também dele, né? Que passou batido aqui. Diz que ele era o maioral dos publicanos. Não era simplesmente um publicano,
mas ele era um maioral, ou seja, ele tinha outros que estavam abaixo, sob a sua responsabilidade. Então ele não era qualquer pessoa, mas mesmo assim desprezível, mesmo assim excêntrico e mesmo assim alguém com uma fama meio desagradável e desconfortável diante da sociedade naqueles dias. E aqui nós vemos ainda, e ele procurava ver quem era Jesus, mas ele não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. E vejam só, irmãos, quando nós vamos lá no texto anterior, nós vamos ver que o cego, diferente de Zaqueu, ele começa a gritar no meio da multidão. Lembra disso? Ele começa a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E um grito faz toda a diferença no meio de uma multidão. Aqui, já ao contrário, Jesus entra na cidade, passa no meio. Certamente havia uma grande multidão também, porque o texto diz que em meio à multidão. Só que agora não um grito, mas um silêncio chama a atenção de Jesus. Se lá atrás um grito chamou a atenção dele, agora um silêncio chamou a atenção de Jesus. E é o que nós estamos entendendo e vendo. Ele não podia ver Jesus porque era de pequena estatura. Verso 4. Então, correndo adiante, ele sobe a um sicômoro a fim de vê-lo, porque ele havia de passar ali. Eu estava pegando esta palavra, este símbolo desta árvore, deste sicômoro, algumas aí, traduções trazem como figueira brava, e naquele tempo tinha um símbolo de humildade, né? A árvore em si, ela dava o símbolo de humildade e necessidade de ouvir a voz de Deus. Então, quando nós vemos, às vezes, o nome de uma árvore, não é à toa que está aqui. Tem algo, uma mensagem de Deus para trazer também para nós. Então, primeiro, este homem dentro desta qualidade, que nós já passamos por ela e que não é diferente de nós. Mas agora, em meio a tudo isso, o seu silêncio é subir até aquela árvore para poder ver que Jesus havia de passar ali. E Jesus vê algo diferente naquele homem. E tudo isso que nós estamos atentando até aqui, meus irmãos, lembre-se do tema. Hoje veio salvação a esta casa. Para aqueles que já passaram por este processo, para aqueles que já tiveram este encontro pessoal com Jesus, talvez alguns aqui foi na base do choro, no grito, na emoção mesmo, mas talvez alguns também ficaram assentados nos seus bancos em silêncio. Mas tiveram a coragem de lá no fundo, no íntimo do seu coração, se declarar a Jesus como um pecador perdido, carente da salvação, que somente por ele o homem pode alcançar. Então o que nós vemos dentro deste texto não é nada diferente daquilo que nós vemos nas nossas vidas. E aqui o que chama a atenção agora é o que Jesus vai ver na vida daquele homem. Uma grande necessidade. Quais são elas? Olha o verso de número 5. Quando Jesus chegou àquele lugar. Jesus está se aproximando. Jesus entrou na cidade, mas agora Jesus chegou em um lugar específico. Que lugar era este? Lá onde estava Zaqueu. Jesus também está chegando hoje na vida de muitas pessoas. Talvez muitos já ouviram falar dele. Muitos já viram que, como o pastor comentou há pouco, olha, o meu irmão, a minha mãe, o meu pai, mas ele quer chegar também na sua vida, assim como chegou na nossa. E ele chega, ele concede esse momento. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa. Quais foram o que Jesus viu naquele homem? Viu uma necessidade. Quais eram elas? Alguém que precisava e alguém que aceitaria misericórdia.
Jesus vê isso dentro, porque nós estamos tratando com Jesus, com o Deus, com aquele que conhece e sonda os corações. E por que não fez? Às vezes, quando eu vou ler os evangelhos, e os irmãos também devem notar isso, que é sempre assim: uma grande multidão está seguindo Jesus. Ele está entrando e a multidão está indo atrás dele. Uma multidão chamou ele, mas sempre no meio da multidão, geralmente, uma pessoa chama a atenção dele. Tamanha, quando ele vai dizer lá, lembra do centurião de Cafarnaum? Ele vai chegar a expressar: nem mesmo em Israel eu vi tanta fé. Um homem, mas estava uma multidão. Aqui também, da mesma forma, multidão. Mas Jesus está vendo naquele homem. Na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, os irmãos vão se recordar: visto que com o coração se crê para a justiça. Então, primeiro, nós temos que estar realmente com o coração verdadeiro, autêntico diante de Deus, seja para louvá-lo, como nós expressamos há pouco, ou seja para compreender aquilo que Ele quer de nós. E o que Ele quer de nós? Ele quer ser relevante nas nossas vidas todos os dias. Ele quer que nós venhamos entender isso. E nós já sabemos que Ele faz parte hoje das nossas vidas, que Ele está caminhando com a gente, mas muitas pessoas têm deixado Ele de lado, têm se esquecido do quanto Ele é importante. Será que é só na Páscoa? Acredito que domingo passado houve culto de Páscoa aqui, né, pastores? Sim, né? Será que é só uma vez por ano que nós vamos nos lembrar que Jesus morreu e ressuscitou dentro dos mortos? Ou será que esta mensagem está fazendo parte todos os dias das nossas vidas para termos uma vida mais íntegra na presença de Deus? Será que nós estamos lembrando que nós somos carentes dEle? Que Ele é importante para nós? Quem éramos nós, como cantamos há pouco? Vamos ver. Jesus viu alguém que precisava e aceitaria misericórdia. E o decorrer do texto vai demonstrar isto na vida de Zaqueu. Ele já procurou certamente Jesus com este propósito. Diferente, talvez, eu fico pensando o que passava na cabeça daquela multidão. O que passava na cabeça daquela multidão? Porque Jesus olha para Zaqueu e vê um sentimento diferente. Ele vê também, além de alguém que precisava e aceitaria a sua misericórdia, uma pessoa também que exaltou a escolha de Jesus. E por que exaltou a escolha de Jesus? Mais adiante o texto vai mostrar, porque lá no texto anterior também, nós vamos ver Jesus aquele jovem que chega e vai perguntar para Jesus o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna. Jesus declarou para ele ali os mandamentos e disse para ele: então tá bom, então vai e vende tudo quanto tens. Jesus precisou dizer para ele. Então por que aqui Zaqueu exaltou a escolha de Jesus? Porque aqui o próprio Zaqueu vai declarar para Jesus: Senhor, tudo que eu tenho, estou vendendo e vou dar aos pobres. Vou dividir. Partiu dele. Então veja só como o Senhor conhece os nossos corações. E nós precisamos praticar mais lá o Provérbios capítulo de número 4, né? Tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele provém as saídas da vida. E é porque é de lá que procede todos os nossos sentimentos, é a sede das decisões do homem, é aonde Jesus quer agir para que o nosso exterior venha demonstrar, venha aparecer a presença dele, e para que ele também venha a ser glorificado. E essa transformação deste homem também, um caráter cuja renovação exaltaria a graça de Deus. Então são os três impactos que causaram aqui na presença de Jesus. O último é um caráter cuja renovação exaltou também a graça de Jesus. A oportunidade que Deus estava dando àquele homem. Enquanto um foi orientado e não quis, foi triste, esse ao contrário, ele agora se declara para Jesus. Quando Jesus chegou àquela cidade, olhando para cima, disse: Zaqueu, desce depressa, pois hoje convém pousar em tua casa. Meus irmãos, isso é de uma alegria muito grande para o ser humano.
É a declaração lá do Evangelho de João, capítulo de número 3, verso 16. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É o que Jesus está fazendo aqui com Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, pois hoje convém pousar em tua casa. Isto também não era costume da época. Foi algo totalmente fora da curva, para mostrar realmente que o poder de Deus transforma a vida do pecador que se arrepende dos seus pecados e entrega a sua vida a Ele. E Jesus quer entrar na sua vida. Jesus quer fazer parte constantemente das nossas vidas. E aí eu passo mais uma pergunta para você. A sua vida hoje, ela continua a mostrar que você tem necessidade de Jesus? A sua vida hoje, ela mostra que você continua, você tem a necessidade realmente de Cristo? Enquanto nós estivermos aqui neste mundo, nós vamos precisar nos lembrar disso todos os dias das nossas vidas. Quanto nós precisamos dele para nos auxiliar, para nos orientar em todas as áreas, em todos os momentos. E que o propósito dele agora conosco é de nos preparar. Aliás, ele preparou boas obras para que nós participássemos dela, para que nós vivêssemos ela agora. Mas isso é para aqueles que já experimentaram. E qual é a relevância que ele tem na sua vida? E aí nós vamos fazer algumas perguntas para nós também. Quais são as perguntas? Baseado aqui no verso de número 6, diz que ele desceu com toda a pressa e o recebeu com alegria. Ele desce ali com toda a pressa, imagino, ele foi ali com este propósito, o Senhor ouviu o seu coração, não a sua voz. E ele desceu daquele lugar com alegria muito grande. E mais uma vez eu falo, e a multidão? Nós não podemos, como às vezes algumas pessoas expressam, né? Não vamos ser só mais um na multidão. Vamos ser um na multidão, mas que tem um coração quebrantado, para de bom grado, receber a palavra de Deus, deixar ela lapidar e transformar as nossas vidas, de maneira tal que nós venhamos agradar e glorificar a Deus com no nosso dia a dia, com a nossa maneira de viver, com a nossa maneira de ser. É o que Deus quer de nós. E qual a pergunta que nós devemos fazer? Vou receber ele hoje mesmo? Zaqueu não se hesitou, desceu logo e o recebeu. E você no dia a dia? É assim que você tem agido também? Ao ouvir a pregação do Evangelho, ao ouvir a mensagem de Deus, as orientações de Deus para a sua vida, qual é a sua disposição? Eu vou receber ele hoje mesmo? Zaqueu desceu rapidamente, ó. Super rápido. Mas e nós, com a nossa maneira de viver, com a nossa maneira de caminhar? Depois, nós vamos recebê-lo de coração ou vai ser superficial? Nós vamos realmente estar com os corações abertos para receber esse Jesus que já fez tudo por nós? Ou vai ser superficial? Temos muito que aprender com este texto. Eu tenho para mim, não sei quantas vezes vocês já leram esse texto. Eu já li algumas vezes. Não sei contar, pelo menos mais de 20 eu acho que eu já li. Mas é toda vez que a gente vai voltar aqui, a gente vai aprender uma coisa diferente. Enxergar alguma coisa que a gente não conseguia ver. Por quê? Porque é Deus nos ensinando. E agora estamos aprendendo, estou aprendendo também com os irmãos. Vou recebê-lo de coração, eu recebo ele de coração todos os dias. Esta é a minha expressão quando eu ouço acerca de Deus. Depois, verso 7, todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele estava se hospedando com um homem pecador. Nós recebemos Jesus independente, ou não importa o que as pessoas vão dizer ou vão dizer de nós. Nós não nos incomodamos com o que as pessoas vão falar de nós. Como é essa nossa relação? Ou nós colocamos limites? Nós recebemos ele de coração, nós não importamos com o que vai, porque aqui Zaqueu, a multidão serviu para isso.
para murmurar e dizer: olha, ele vai ficar com o pecador. E quem eram eles? Quem eram eles? Pecadores, também, assim como Zaqueu. Mas a diferença estava na forma em que Zaqueu recebeu a Jesus. Recebeu com alegria. E, meus amados irmãos, nós precisamos nos relembrar de textos como estes, de receber Jesus com alegria todos os dias das nossas vidas. É o desejo de Deus para nós. Não importa o que está acontecendo lá fora. Às vezes eu vejo as pessoas, não sei se os irmãos passam por isso aqui, às vezes tem algumas pessoas, até dentro da igreja mesmo, que não pode ver um rumor de guerra, de economia. Olha, irmão, você já viu? Onde é que será que está escrito isso? Eu falei: meu irmão, sempre teve, sempre vai ter isso. Nós somos crentes, não temos que nos preocupar com isso. Vai ter isso aí mesmo, mas nós já somos salvos. Nós temos que nos preocupar em pregar para as pessoas, porque algumas pessoas ainda estão aí com os corações endurecidos, ignorantes, estão ainda perdidos. Mas nós não temos que nos preocupar com isso, estão preocupando com tudo que está em sua volta. E às vezes essas mesmas pessoas que têm tanta preocupação com o que está acontecendo lá fora, não estão preocupadas com o que Jesus quer fazer na sua vida, ou a obra que Ele quer completar, como nós aprendemos lá em Filipenses, né? Paulo relatar àqueles irmãos: olha, o Senhor começou uma boa obra, Ele vai completá-la, até o dia de Jesus Cristo. Essa deve ser a nossa preocupação, em estar sempre recebendo a Jesus com esta alegria, não importa o que as pessoas vão dizer. Depois, talvez esse verso de número 8, pelo menos para a minha vida, é muito marcante, e também ao reler esse texto, porque Zaqueu levantou e disse: Senhor. Esta expressão de Zaqueu, sabe por quê? Jesus tem deixado de ser Senhor para muitas pessoas hoje, infelizmente. Não, mas é porque eu tenho uma intimidade tão grande com Ele que, sabe, Ele faz tanto parte da minha vida. Não, Jesus é Senhor. Zaqueu demonstrou: nós vamos recebê-lo como Senhor, nós recebemos Ele como Senhor das nossas vidas. É assim que nós recebemos Ele. Zaqueu fez isto: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. Se alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes mais. Sabe o que eu aprendo aqui? É a minha forma de chegar com Jesus, a minha forma de receber Ele. E lembra lá, Jesus falou para aquele homem: vende tudo que você tem, dá metade aos pobres e você vai ter um tesouro. Ele ficou triste e foi embora. Zaqueu, Jesus não pediu isso para ele. Ele se dispôs. Por quê? Porque o seu coração já estava ligado àquilo que Jesus queria. Jesus, é como se ele soubesse o que Jesus queria dele, é como se ele soubesse o que Jesus... Eu estou falando de Zaqueu ali, mas e nós que estamos sempre aqui? Nós, mesmo a nível de nação brasileira, as pessoas... Olha, estamos hoje... Está sendo transmitido, quantas e quantas pessoas vão ouvir esta mensagem, a quantas pessoas aqui na nossa nação brasileira, nós temos livre acesso às Escrituras, esta mensagem chega a milhões, centenas de milhares de pessoas, e por que não alcançar também ao mundo, em alguns lugares onde é permitido? Então nós sabemos sim o que Jesus quer de nós, nós temos já essa consciência. E nós precisamos entender isso, colocar isso aqui. Eu me recordei nessa última parte do verso de número, quando diz que ele eu vendo a metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado, eu dou aos pobres. E aí colocando aqui, nós vamos recebê-lo ao ponto de colocar sob o seu controle tudo que nós temos? Nós vamos receber a Jesus a tal ponto de colocar tudo que nós temos na nossa vida sob o controle dele? Pastor Neil, há muitos anos atrás eu vim aqui, ouvi uma mensagem sua, muito tempo. E aquilo me chamou a atenção. Eu acredito que você revolucionou, pelo menos a cidade de São Paulo, que eu ando assim, tá? Você revolucionou. Sabe por quê? Naquela época, não sei se os irmãos vão se lembrar,
existia-se um adesivo que as pessoas colocavam no carro. Qual que era? Propriedade exclusiva de Jesus. E o pastor Neil, naquela época, ele pregando, ele disse: a propriedade é exclusiva de Jesus? Então tá bom, eu vou precisar do seu carro para a obra missionária e você tem que dar. Eu não sei porquê, mas de lá para cá não vi mais esses adesivos. Pelo menos a nível de São Paulo. Então eu acho que revolucionou, pelo menos a cidade de São Paulo se revolucionou. Parabéns, viu? Não, é o que nós estamos aprendendo aqui. Será que nós vamos recebê-lo ao ponto de colocar tudo sob o controle dele? É o que Zaqueu está fazendo. Tudo que nós temos tem que ser para a glória de Deus. Toda a nossa vida, todos os nossos bens. E agora, já caminhando aqui para o final. Diante disso, algumas traduções está diferente aqui da minha, né? Mas diante disso, verso 9. Diante disso o quê? Tudo que nós vemos aqui, do verso de número 1 até o verso de número 8. Diante disso, Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Diante disto, diante de um coração quebrantado, diante de alguém que realmente queria conhecer a Jesus, diante de alguém que realmente estava disposto a renunciar a sua vida para Cristo, diante de alguém que não importava quais eram os seus bens, o quanto era, que valor que tinha, era como aquela parábola da pérola preciosa, que aquele homem vende tudo que tem para poder investir em algo que é muito mais precioso, de um valor inestimável, chega a dizer o texto. E Zaqueu enxergou aqui que aquilo que Cristo tinha de dar para ele era de um valor inestimável. E diante dessa atitude de Zaqueu, o Senhor diz: hoje veio salvação a esta casa. Você lembra desse dia na sua vida? Do dia que chegou a salvação à sua casa? Ou talvez você quer que hoje seja esse dia? Deixa Jesus transformar seu coração. Já chegue ele com este mesmo sentimento de Zaqueu. E talvez algumas pessoas questionem: mas Jesus falou isso porque ele vendeu os bens. Não foi, não é nada disso. Não foi porque ele foi bonzinho que Jesus falou que veio salvação. Não, porque o que chamou a atenção de Jesus não foi esta atitude, foi antes, a forma em que Zaqueu se dispôs. Ele subiu aquela árvore, ele desceu, ele recebeu Jesus com alegria. Isso foi só consequência do grande benefício que Cristo trouxe para aquela vida naquele dia. E é por isso que também nós temos muito que oferecer ao Senhor. Lembra do salmista que chega a questionar? Que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? É uma pergunta que, pelo menos para mim, é sem resposta. Por quê? O que posso eu dar ao meu Deus por tudo aquilo que Ele me fez? Eu ainda hoje sou carente das suas misericórdias e da sua graça na minha vida. Hoje veio salvação a esta casa, porque este também era filho de Abraão. O prazer de Deus em trazer as pessoas para fazerem parte da sua família. E que pela fé nele, na pessoa bendita de Jesus, todas as pessoas que creem vão ter esta oportunidade de fazer parte desta família de Deus. Por quê? Porque o projeto de Deus, consumado na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, ali na cruz, qual que era? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquilo que havia perdido, ou aquilo que estava perdido. Projeto de Deus, consumado em Cristo, para buscar e a salvar a todo pecador perdido, condenado pelo pecado, condenado a uma perdição eterna. Mas agora, Deus está dando a oportunidade. Mas você tem que se lembrar da mensagem. Lá que nós comentamos há pouco de Romanos, capítulo de número 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz confissão para a salvação. Mais adiante vai dizer que todo aquele que nele crê não fica confundido. É por isso que nós estamos aqui com esta alegria de glorificar a Deus. E é por isso que nós insistimos em anunciar as boas novas de Jesus para as pessoas. Porque essa esperança que Ele nos dá não traz confusão.
É por isso que Zaqueu deixou tudo que tinha, não se importou com as pessoas, não se importou com o que estava acontecendo. Aliás, acredito eu que vendo esse texto, nós vamos entender e ver que Zaqueu olhou para a sua vida e viu que ela não fazia o menor sentido. Mas agora, com a presença de Jesus, com a salvação que chegou, a sua vida agora tem um rumo. E não é simplesmente um rumo onde ele ia poder ir para Jerusalém, sair de Jericó e para qualquer outra cidade. Não, é porque ele está caminhando para uma eternidade na presença de Jesus. Que Deus abençoe a sua palavra. Obrigado, irmãos, pela paciência. Obrigado, pastor Neil.